O poder dos dragões no universo de Game of Thrones é inestimável. Eles são considerados poderosas armas de guerra. Quando falamos em Dança aos Dragões, a maior guerra registrada que existe nesse universo, já sabemos que a presença deles vai ser indispensável. Assim como a gente viu no final da primeira temporada da Casa do Dragão, existe uma série de dragões gigantes extremamente poderosos sem montadores. E para colocar esses dragões na guerra, para lutar ao lado dos negros e da Rhaenyra Targaryen, vai ser travada uma jornada insana em busca de montadores. Esses montadores serão chamados de Semente do Dragão, e no vídeo de hoje eu vou explicar quem são cada um deles e os seus dragões. Afinal, eles vão ser os personagens mais importantes da história daqui pra frente. Lembrando, pessoal, que eu vou trazer no vídeo de hoje um resumo pra vocês de quem são esses montadores e os seus dragões. Até porque se eu contasse a história completa de cada um deles, o vídeo teria horas. E sim, vai ter uma cambada de spoiler nesse vídeo, antes que algum desavisado reclame, beleza? Deixa aí embaixo o seu like pra ajudar o Voo Dragão e bora pro vídeo. E bem, galera, para vocês entenderem, essa história das sementes começa muito, mas muito antes da Dança dos Dragões e até mesmo da Rhaenyra Targaryen existir. Vocês devem saber, mas para montar um dragão é necessário ter uma conexão de sangue, ou seja, o montador precisa ter sangue valeriano. Não necessariamente sangue puro, mas pelo menos uma parte da sua origem precisa ser de Valíria. Afinal, esse é o principal motivo para os Targaryens praticarem incesto, ou seja, se casarem entre irmãos e parentes. Acontece que há muito tempo em Westeros existia um costume horrível chamado de a primeira noite. Esse costume dizia que quando um plebeu se casa, o seu senhor tem direito de dormir com uma noiva. E bem, pessoal, isso era popular até mesmo entre os Targaryens, antes de ser proibido pelo próprio rei Jaehaerys a pedido da rainha Alysanne. Isso pouco anos antes da história de House of the Dragon. E bem, agora eu quero que vocês imaginem o número enorme de bastardos que essas relações acabaram gerando, mesmo entre os Targaryens. Logo, lugares como Porto Real e Pedra do Dragão ficaram cheios de bastardos com sangue Targaryen, ou seja, sangue valeriano. Esses bastardos, desde o reinado do Jaehaerys, foram chamados, portanto, de Sementes do Dragão. E sabendo disso, galera, os negros acabam usando essas sementes para buscar montadores para os dragões que estão sozinhos na ilha. Na série mesmo, a gente viu que o próprio Daemon cita isso durante o Conselho Negro, e vai atrás do Vermito nas últimas cenas da temporada. Rhaenyra Targaryen então promete que todo aquele que conseguir domar um desses dragões se tornará um Lorde, com direito a terras, riquezas e títulos. Acontece, galera, que se passaram já muitos anos desde que a primeira noite acabou, e por isso é extremamente difícil achar bastardos que são parecidos com os Targaryens. Muitos deles ainda possuem restícios de sangue valeriano, porém perderam já as características físicas, pois são filhos e netos dessas sementes. Isso vai gerar para os negros uma situação absurda, visto que muitos desses candidatos a sementes e montadores vão morrer tentando montar essas bestas gigantes. Um deles, pessoal, é um personagem que a gente conhece na série, o Stefan Darkly, que tentou montar ninguém menos que o Sea Smoke, o dragão que era do Laenor Velaryon e apareceu bem rapidinho no episódio 3 de House of the Dragon. Ele simplesmente, pessoal, foi queimado e carbonizado só por tentar se aproximar do dragão. Já o Sr. Gormon Munsey, outro apoiador da Rhaenyra que não apareceu na série até então, teve o mesmo destino ao tentar montar o próprio Vermítor, que bem, galera, como a gente viu aí na série, é aterrorizador. E vamos falar agora das sementes. Hugh o Martelo. Hugh foi um ferreiro que viveu em Dragonstone, aí no começo da dança no ano de 129 depois da conquista. A sua idade, assim como seu local de nascimento, são informações desconhecidas, porém o que sabemos oficialmente dos livros é que Hugh era muito alto e também era conhecido pela sua força bruta. Alguns aí diziam que ele era capaz de torcer barras gigantes de aço com as suas próprias mãos. Além disso, pessoal, o Hugh era analfabeto, não sabendo nem ler ou escrever, como a maioria dos plebeus. E desde a época da guerra ele empunhava um martelo tão grande e pesado que basicamente só ele conseguia manusear. E pasmem, porque o Hugh conseguiu montar, pessoal, ninguém menos que o poderoso Vermítor, fazendo aí com que ele fosse uma das sementes de dragão mais importantes da grande guerra que estava por vir. Ulf o Branco. Assim como Hugh, pessoal, o Ulf também não escrevia ou ao menos sabia ler. Ele foi um plebeu que viveu grande parte da sua vida aí na Baixada das Pulgas em Porto Real. Ele tinha cabelos platinados, assim como todos os Targaryens, por isso era conhecido como Ulf o Branco.
E diferente do Hug, pessoal, o Ulf era um homem de armas durante o início da Dança Dragões, ou seja, ele era um soldado extremamente armado, por isso tinha bastante conhecimento sobre guerras, luta e batalhas, algo que ajudou bastante os negros durante a Dança Dragões e nas batalhas que estavam por vir. O Ulf se candidatou para montar os dragões de Pedra Dragão, e ele conseguiu montar ninguém menos que a Asa Prata, que era o dragão da rainha Alysanne, que estava sem montador há décadas, desde a morte da rainha e pouco antes do final do reinado do rei Jaehaerys. E sem sombra de dúvidas, vamos falar agora de uma das sementes mais importantes da história, que montou o pessoal literalmente maior dragão que já existiu em Westeros, que é a sua inscrição aqui no canal. Galera, como vocês já devem saber, mais de 90% de vocês que acompanham o Voo Dragão não se inscreveram ainda. Isso é muito, mas muito ruim aqui no canal, pessoal, porque faz com que cada vez menos os nossos vídeos sejam vistos. Por isso, eu peço de coração aí para você perder 2 segundinhos do seu dia e clicar nesse lindo botão de se inscrever embaixo. Lembrando aí, né, que cada vez que você deixa de se inscrever aqui no canal, um dragãozinho lá de Dragonstone morre. Ninguém quer isso, certo? E bem, vamos falar agora de Adan de Rhu. No começo da Dança Dragões, em 129 depois da conquista, Adan tinha apenas 15 anos de idade, o que não impediu de tentar montar um dos maiores dragões vivos da época. O Adan era filho de uma tal de Marilda de Rhu, que era uma comerciante lá de Derivamarca. Ele tinha, pessoal, a pele parda, os olhos roxos e cabelos platinados, ou seja, era um verdadeiro valeriano. Marilda, pessoal, afirmava que o Adan era um filho bastardo de Laenor Velaryon, o que deixou aí muitas pessoas instigadas devido às preferências sexuais do Laenor. No entanto, galera, outros afirmam que na verdade o Adan era um bastardo do próprio Corlys Velaryon, e que Marilda não falava isso para não ferir os sentimentos da princesa Rhaenys e a relação que ela tinha com Corlys. O que sabemos de fato é que o Adan cresceu com Marilda e o seu irmão, o Alyn, como um comerciante e viajou muitas vezes aí pelo Mar Estreito. Quando a semeadura começou, o Adan conseguiu montar ninguém menos que o Sea Smoke, o dragão do Laenor Velaryon. O seu irmão, o Alyn, tentou encontrar o Grey Ghost durante a semeadura para tentar montar o dragão, porém ele acabou não achando. Então ele foi até o Ship Stealer tentar domar a besta, porém foi quase queimado e teve que ser salvo pelo Adan Sea Smoke. No final das contas, o Adan acabou sendo legitimado junto com Alyn como verdadeiros Velaryons e postos da linha de frente de sucessão a pedido do próprio Serpente Marinha. Silver Dennis. Silver Dennis foi um dos personagens mais controversos dos períodos da Dança dos Dragões. Ele afirmava, pessoal, ser um bastardo descendente de ninguém menos que o Maegor, o Cruel. Acontece, galera, que o Maegor nunca foi capaz de gerar herdeiros, portanto se acreditava que ele era infértil. Apesar de tudo, o Silver tinha cabelos platinados e olhos roxos, um legítimo valeriano. A sua idade era desconhecida, porém ele já devia ser bem mais velho para ser um bastardo do Maegor. O Dennis possuía filhos também, e junto com eles ele foi tentar montar em ninguém menos que o Ship Stealer, que ainda nessa época estava sem montador. Nessa jornada, galera, ele não conseguiu nem se aproximar do dragão. Aí o Dennis teve uma ideia genial e foi tentar montar ninguém menos que o Canibal. E bem, como vocês sabem aqui, o Canibal é um dos dragões mais temidos que já viveu em Westeros. Ele comia os próprios dragões. E agora pense, se ele fazia isso com dragões, o que ele vai fazer com seres humanos? Ora, o Dennis chegou a se aproximar da besta e foi literalmente carbonizado e devorado junto com todos os seus outros filhos. A parte legal dessa história, pessoal, é que o autor do Silver já foi confirmado. Ele deve ser interpretado pelo ator britânico Robert Rhodes. Então se preparem, porque vai ter sim um canibal causando muito aí na próxima season. Needles. Needles ou ortigas é uma das sementes de dragão mais importantes de toda a história da dança. De acordo com os poucos registros que temos aí da origem da Needles, sabemos que ela era uma plebeia que viveu aí a maior parte da sua vida lá em Derivamarca. Os mestres dizem que a Needles era uma bastarda incerta, nascida aí de alguma prostituta da ilha. Diferente, pessoal, da maioria das sementes que possuíam pelo menos algum traço valeriano, a Needles foi a que mais chamou a atenção de todas, visto que ela tinha a pele escura, com tom bronzeado oliva,
e os seus cabelos eram negros cacheados e os seus olhos castanhos. Diziam pessoal que a Needles era boca suja, falava muitos palavrões e não tinha maneiras para se comportar, porém era muito obscena e destemida. Curiosamente, pessoal, um detalhe que poucos sabem é que a Needles também não tinha nariz, visto que ela teve o nariz cortado depois que foi pega roubando aí na Vila das Especiarias, quando era muito jovem. Quando a dança começou, a Needles tinha aí apenas 16 anos de idade, porém assim como Adam era muito corajosa e forte. No final das contas, pessoal, a Needles montou uns dragões mais difíceis e inacessíveis, um dos únicos que jamais havia sido montado, o Sheep Stealer ou Rouba Ovelhas. E a Needles, pessoal, sendo muito esperta, usou exatamente isso para conquistá-lo. Ela entregava ovelhas abatidas todas as manhãs pro dragão, até que ele se acostumou com a menina e deixou que ela se aproximasse dele. Bem, galera, essas foram as sementes dragão que vão ser mega importantes aí na próxima season de House of the Dragon. Comentem aí embaixo se vocês querem um vídeo completo com a história de cada semente aqui no canal, porque se tiver bastante comentário e like eu posso trazer. Não esqueçam do seu like aí embaixo para ajudar o Voo Dragão. Valeu, até o próximo vídeo e fui!